Olá, estive aguardando sua visita. Para não perder nossos próximos encontros aqui na biblioteca, peço a gentileza de clicar no botão de inscrição. Sua companhia é muito valorizada. A manhã de terça-feira em São Paulo estava cinzenta e abafada, com o cheiro de asfalto e poluição a pairar sobre a Avenida dos Bandeirantes. Lucas, um jovem de 24 anos com olheiras profundas, encostou-se brevemente na bomba de combustível número 4, tentando aliviar a dor nas costas. Trabalhava naquele posto há pouco mais de um ano, aceitando todos os turnos extras possíveis. Cada centavo que ganhava ia para pagar o aluguel da pequena casa na Zona Sul e os remédios para a hipertensão da sua mãe, Dona Maria. Ela perdera o emprego de cozinheira há 2 anos e, desde então, a saúde dela tinha se deteriorado, juntamente com as finanças da família. Enquanto Lucas limpava o para-brisas de um táxi, ouviu o som engasgado de um motor que conhecia melhor do que a sua própria respiração. Era o Fiat Uno Mille 98 da sua mãe, um carro que já deveria ter sido aposentado, mas que era o único meio de transporte dela para vender os seus bolos caseiros. O carro encostou na bomba, rangendo os travões. Dona Maria desceu, segurando a bolsa com força contra o peito. Tinha aquele olhar que Lucas detestava ver, uma mistura de orgulho ferido e necessidade desesperada. "Oi, meu filho", disse ela, a voz baixa para que os outros frentistas não ouvissem. "A entrega dos bolos foi longe hoje e o ponteiro está no vermelho. Eu só tenho R$ 20. Dá para colocar só um pouquinho?" Ela estendeu uma nota de R$ 20 amassada e suada. Lucas sentiu um nó na garganta. Ele sabia que aqueles R$ 20 eram provavelmente tudo o que ela tinha para passar o resto da semana. "Guarda o dinheiro, mãe", disse Lucas, pegando na mangueira. "Eu resolvo." "Não, Lucas, você precisa do seu salário", protestou ela. Mas Lucas não a ouviu. Travou o gatilho da bomba e encheu o tanque até o automático disparar. R$ 180. Ele pagaria do próprio bolso quando o turno acabasse. Era o mínimo que podia fazer pela mulher que lhe dera tudo. No entanto, antes que pudesse colocar a mangueira no lugar, sentiu uma mão pesada no ombro. Era Souza, o gerente do posto, um homem corpulento, com a camisa do uniforme a estalar nos botões e um prazer sádico em exercer a sua pequena autoridade. "Que festa é essa aqui, Lucas?", perguntou Souza, olhando para o visor da bomba e depois para o carro velho. "Esse carro não tem cadastro. Quem vai pagar esses R$ 200? "Eu vou pagar, Souza. É a minha mãe", respondeu Lucas, firme. Souza soltou uma risada seca e cruel. Você vive pedindo adiantamento. Isso é roubo de combustível. Eu já te avisei sobre fazer caridade com o produto da empresa." "Acabou, Lucas. Tira o uniforme. Você está demitido por justa causa. E se a senhora não pagar agora, eu chamo a polícia." Dona Maria empalideceu, as mãos tremendo enquanto tentava abrir a carteira vazia, murmurando desculpas atropeladas. "Por favor, moço, não faça isso. Ele é um bom menino. Eu pago. Eu prometo que trago o dinheiro amanhã." "Amanhã não existe aqui, senhora", cortou Souza, cruzando os braços com arrogância. "Ou paga, ou Lucas sai daqui algemado por furto." Lucas colocou-se entre o gerente e a mãe, o rosto a arder de vergonha e raiva. "Desconta do meu acerto, Souza, mas não fala assim com ela. Eu vou embora." A cena atraiu olhares de outros motoristas, mas ninguém interveio. Lucas tirou o boné do posto e começou a caminhar em direção ao vestiário para pegar as suas coisas, enquanto a mãe chorava silenciosamente encostada ao Uno velho. O gerente Souza, sentindo-se vitorioso, virou as costas para voltar ao escritório climatizado. Foi nesse momento exato que o trânsito da avenida pareceu abrir-se para dar passagem a um gigante prateado. Um Mercedes-Benz Classe S, blindado e impecável, entrou no posto com uma suavidade que contrastava com o caos ao redor. Souza parou imediatamente. Ele conhecia aquele carro. O vidro escuro traseiro baixou,
revelando um homem de cabelos grisalhos e terno sob medida, que observava a cena com uma expressão indecifrável. Sousa ajeitou a gravata, colocou o seu melhor sorriso servil no rosto e correu em direção ao veículo de luxo, ignorando completamente Lucas e Maria, que estavam a poucos metros dali, desolados. "Bom dia, doutor", gritou Sousa, curvando-se levemente. "Uma honra recebê-lo. Gasolina podium, como sempre. Vou mandar o melhor frentista atender o senhor agora mesmo." Mas o homem no banco de trás não respondeu ao cumprimento. Em vez disso, abriu a porta e desceu do carro. Era o doutor Humberto, dono de uma das maiores transportadoras de valores do país. Ele caminhou, ignorando a mão estendida de Sousa, e dirigiu-se diretamente para onde Lucas estava a consolar a mãe. O gerente ficou paralisado, com a mão no ar, sem entender o que estava a acontecer. Humberto parou a 1 metro de Lucas, olhou para o rapaz, depois para a senhora a chorar e finalmente para a bomba de gasolina que marcava o valor da discórdia. "O que aconteceu aqui?" perguntou Humberto. A sua voz era calma, mas tinha o peso de uma âncora de ferro. Sousa correu para intervir, suando frio. "Nada com que o senhor deva se preocupar, doutor Humberto. Apenas um funcionário que foi pego a roubar combustível para parentes. Já resolvi a situação. Ele já está na rua." Humberto virou a cabeça lentamente e fulminou Sousa com o olhar. "Eu não perguntei a você. Perguntei a ele." Lucas olhou para o homem elegante à sua frente. Não tinha nada a perder. Já estava desempregado, a sua mãe estava humilhada e o seu orgulho estava ferido. "Eu não roubei nada, senhor", disse Lucas, a voz firme apesar do tremor nas mãos. "A minha mãe precisava de gasolina para trabalhar. Ela estava sem dinheiro. Eu enchi o tanque e disse que pagaria do meu bolso no final do turno. O gerente disse que isso é contra as regras e me demitiu." Humberto assentiu lentamente, como se confirmasse uma suspeita. Voltou-se para Dona Maria, que tentava secar as lágrimas com um lenço de papel. "A senhora criou um filho que arrisca o próprio emprego para que a mãe não fique a pé", disse Humberto, com uma gentileza que surpreendeu a todos. "Isso não é vergonha, minha senhora. Isso é a maior honra que uma mãe pode ter." Sousa, desesperado para recuperar o controle da narrativa, tentou falar novamente. "Doutor, o senhor não entende. Regras são regras. Se abrirmos exceção para um..." "Cale a boca", disse Humberto sem levantar o tom. "Você fala de regras? Eu estive aqui há 20 minutos no meu outro carro, o discreto. Eu vi este rapaz, o Lucas." Todos olharam para Humberto, confusos. "Eu estava com um pneu baixo no meu carro particular", continuou o milionário. "Parei naquela bomba de ar ali no canto. Eu estava a ter dificuldade em calibrar. Este rapaz, o Lucas, largou o almoço dele para vir ajudar-me. Ele não sabia quem eu era. Eu estava de boné e óculos escuros. Ele ajoelhou-se no chão sujo, calibrou os 4 pneus, ofereceu-me água e recusou a gorjeta que eu lhe ofereci. Ele disse: "Guarda o dinheiro, senhor. O senhor parece que precisa mais do que eu." Lucas arregalou os olhos, lembrando-se do senhor idoso num carro simples que atendera mais cedo. Não tinha reconhecido o magnata sem o terno. E agora?" continuou Humberto, virando-se para Sousa com um desprezo gelado. "Eu chego aqui e vejo você demitir o único funcionário que tem caráter de verdade neste estabelecimento. Você fala em roubo? A única coisa que está a ser roubada aqui é a dignidade destas pessoas." Sousa encolheu-se, ficando subitamente muito pequeno diante da autoridade moral de Humberto. "Quanto foi a gasolina?" perguntou Humberto. R$180, sussurrou Lucas. Humberto tirou a carteira, puxou 2 notas de 100 e atirou-as aos pés de Sousa. "Fique com o troco. É o preço da sua consciência, se é que ela vale tanto." O silêncio no posto era absoluto. Até o trânsito da avenida parecia ter diminuído o barulho para ouvir o desfecho.
Humberto virou-se novamente para Lucas, ignorando completamente o gerente que recolhia as notas do chão, humilhado. Lucas, a minha empresa, a Logística HHV, transporta cargas valiosas, diamantes, obras de arte, documentos confidenciais. Eu tenho centenas de motoristas e seguranças. Sabe qual é o problema? Lucas negou com a cabeça, ainda atordoado. O problema é que eu posso ensinar qualquer um a dirigir um carro blindado ou a disparar uma arma, mas eu não posso ensinar integridade. Eu não posso ensinar um homem a respeitar a sua mãe ou a ajudar um estranho sem querer nada em troca. Isso vem de berço. Isso vem de alma. Humberto tirou um cartão preto com letras douradas do bolso interno do paletó e estendeu-o a Lucas. Eu estou à procura de um chefe de frota pessoal. Alguém em quem eu possa confiar a minha vida e a da minha família. O salário inicial é 5 vezes o que você ganha aqui, com plano de saúde completo para você e para a sua mãe. Dona Maria soltou um soluço alto, levando a mão ao peito. Lucas olhou para o cartão, depois para a mãe e finalmente para Humberto. O senhor está a falar sério? Esteja no meu escritório amanhã às 9, sem boné, sem uniforme sujo de graxa. Apenas você e essa educação que a sua mãe lhe deu. Lucas pegou no cartão, sentindo o peso do papel e da promessa que ele carregava. Eu estarei lá, senhor. Obrigado. Humberto sorriu, entrou no Mercedes e o carro deslizou para fora do posto, deixando para trás um gerente destruído e um ex-frentista com o futuro transformado. Lucas abraçou a mãe ali mesmo, ao lado da bomba de gasolina. Mãe, a senhora ouviu? Plano de saúde. A senhora vai poder tratar essa pressão direito. Dona Maria beijou o rosto sujo do filho. Eu sempre soube, meu filho. Deus não dorme. E quem planta bondade, colhe milagres. Souza, vermelho de raiva e vergonha, tentou gritar algo, mas Lucas nem olhou para trás. Ajudou a mãe a entrar no Fiat Uno velho, sentou-se no banco do motorista e ligou o carro. Enquanto saíam do posto, Lucas olhou pelo retrovisor. Viu o lugar onde tinha sido humilhado ficar para trás, pequeno e insignificante. O tanque do carro estava cheio, mas o coração dele estava a transbordar de algo muito mais valioso: dignidade. E ele sabia que no dia seguinte a sua vida começaria de verdade, provando que um ato de bondade, por menor que seja, nunca é desperdiçado quando os olhos certos estão a observar.